Fala galera, hoje tem Corinthians e Coritiba, que se enfrentam às 21h30 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre paulistas e paranaenses será disputado na Neoquímica Arena, a casa do Timão. Vamos ver aí a provável escalação dos dois times para este jogo de logo mais. Vamos acompanhar aí. Muito bem, essa discussão Roger Machado e Crespo será longa ao longo do ano. Longa ao longo do ano, tá bom, né? Caio Capato, tá aí chovendo, caindo aquela garoinha um pouco mais pesada, não é? Mas a gente quer saber detalhes de Corinthians e Coritiba, que se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro na casa corintiana. Caio, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Renata, todo mundo que nos acompanha no estúdio, também em casa. Clima chuvoso, 20 graus, a garoa estava fina, agora está bem forte. E é nesse clima que o Corinthians volta à sua casa depois de 11 dias, depois da eliminação do Campeonato Paulista, para tentar a liderança do Campeonato Brasileiro. Vocês falavam agora há pouco sobre essa disputa entre Palmeiras e São Paulo, o saldo de gols, por enquanto, coloca o Palmeiras à frente. O Corinthians tem 7 pontos e quer alcançar os 10 pontos na tabela dos rivais para poder brigar por essa liderança. O Campeonato Brasileiro com o Corinthians é um título que o Dorival Júnior ainda não tem, já tem Copa do Brasil, Paulista e Supercopa. Para essa partida contra o Coritiba logo mais à noite, não deve contar com o Yuri Alberto. A disputa no ataque para ver quem vai formar a dupla ao lado de Memphis Depay, esse sim confirmado, deve ser mesmo entre Pedro Raul e também o Guinegão. O Corinthians tem desfalques importantes, a começar pelo treinador Dorival Júnior, que está suspenso, Lucas Silvestre. Seu filho e auxiliar é quem vai comandar o time, Matheus Pereira, Hugo, Caio César e Yuri Alberto no DM, assim como Lingard, que vai ser apresentado para a torcida. São os desfalques do Corinthians para essa noite. O Lingard ainda espera alguma documentação para ser confirmado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, e aí ficar regularizado. Diferente do Labiat, que pode sim estrear pelo Corinthians em casa, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians tem um retrospecto fantástico contra o adversário da noite, o Coritiba. Até aqui são 7 partidas, 1 empate e 6 vitórias do Corinthians no retrospecto. Vamos ver um pouco mais de informações sobre este grande duelo de noite com Marcelo Rosenberg. O corintiano que for a Itaquera logo mais para o jogo contra o Coritiba terá contato pela primeira vez com reforços badalados, que além de serem estrangeiros, atuaram com Memphis Depay em algum momento da carreira. O inglês Jesse Lingard, que já tem camisa personalizada e gravou nas últimas horas a segunda parte do vídeo do Reino à Favela, na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, vai conceder uma entrevista de apresentação na Arena antes da partida contra o Coxa. E no intervalo, subirá ao campo para saudar a galera, com a frase consagrada que aprendeu. Fala fiel, aqui Jesse Lingard. Vai Corinthians! Já o marroquino Zaccaria Labiat, apresentado há 2 semanas e meia, finalmente será relacionado pela primeira vez e deve ser opção no banco para o duelo contra o time paranaense. O Corinthians deve ter uma novidade no ataque. Ao contrário do último duelo contra o Novo Horizontino, quando o Memphis atuou sozinho no setor, Dorival Júnior deve escalar 2 homens esta noite. Se bem que suspenso, o treinador não estará em campo. Será substituído pelo seu filho, Lucas Silvestre. A gente sabe que é um jogo muito importante em casa, para já começar a colocar-nos aí nos primeiros postos. Acho que é muito importante para nossa caminhada aí no Brasileirão. Saber que se conseguimos a vitória, a gente pode ficar em primeiro lugar, dependendo de outros resultados, né? Garro vive um ótimo início de campeonato brasileiro, assim como o Timão, que tem 7 pontos ganhos em 12 disputados. O argentino, até o momento na competição, deu 3 assistências e marcou um golaço contra o Atlético Paranaense. Deve fazer parte da equipe que voltará a jogar após 10 dias e provavelmente terá Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André, Bidon e ele, Garro, Memphis e Guinegão ou Pedro Raul ou Yuri Alberto.
O Coritiba vai tentar vencer o Corinthians pela primeira vez em Itaquera. O máximo que conseguiu até hoje no estádio do Timão foi um empate em 7 partidas. Neste brasileiro, o time ganhou 4 pontos, curiosamente todos como visitante. Deve entrar em campo logo mais com Pedro Rangel no gol, JP Sherman, Maicon, Thiago Kozer e Bruno Melo. O Alisson, Sebastião Gomes e Vini Paulista. Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Uma grande equipe, né? Mas a gente também somos um grande clube, um grande time. A gente vem evoluindo aí no decorrer dos jogos. Claro que tem detalhes para acertar, mas a gente... Work today is broken. A gente, quarta-feira, vai tentar fazer um grande jogo para tentar secar a vitória que a gente está em busca. Vai, Corinthians! Ronaldão, agora é a sua vez. Jogo tranquilo pro Corinthians ou você vê uma certa dificuldade? Bebina Renata, eu vou responder para você, mas eu queria fazer um pedido antes. Eu posso dar uma olhadinha na tabela para ver onde é que tá meu time? Pode, meu time está claro, ali, está deve. aqui, está Mostre lá. a tabela. Ah, que coisa linda, deixa eu lá. Ai, bebido lindo do papai. Ai, 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 bebido lindo do papai. Quem é o primeiro? Onde é que tá o Corinthians? Olha, Viu, Cicinho? Ô, Sgarbi, quem é o primeiro lá? Cadê? Vamos lá. Primeiro, quem Corinthians é? pode ser líder? Corinthians pode ser líder? Tem que ganhar de 6, pode Chico, ser. você tirou nota 10 sem o professor fazer Olha a aí, pergunta. tamo junto, Você, bebido menino, lindo, nota 10 pra você, bebido lindo. Tem que ganhar de 6, Chico. Se o Corinthians vencendo hoje, né? É outro patamar. Não precisa ganhar de 6 não, depende da derrota do Cicinho Palmeiras. Machadão, dá uma olhada. O Palmeiras vai perder. Agora vou... Cicinho Machadão. Você falou que queria ver o seu time. O seu time é o terceiro melhor paulista do eu brasileiro. só fui aqui passar aqui pra ver se tá tudo bem. Só pra ver se tá a temperatura baixa. Aí tá. Aqui é pulsando. Hoje é lá, na nossa casa hoje, no Coringão. Deixa eu falar com você, Renata. Eu só queria... Olha, o Coritiba não tá bem na tabela. Deixa eu ver. E tem outra coisa, 7 jogos não vence o Corinthians na arena. 7 jogos, teve lá, Corinthians Curitiba, o Curitiba nunca foi lá, nunca deixou a gente nervoso. Nossa casa hoje? Sempre, ó, pulsação tranquila, né, doutor? Aqui, ó, pulsação tranquila, tem que ser assim hoje. Então a gente espera um grande jogo, parece que o Zacarias vai entrar, na hora que ele sair vai entrar o Pedro Raul para continuar a piada. E assim nós vamos hoje com muita vontade, faz tempo que eu não vejo o Corinthians. O quê? Nada. Não falei nada. Então, hoje nós estamos assim, com pensamento de vitória. Estaremos lá 9h30 da noite, o jogo com chuva, com tudo. Nós vamos abraçar o time todo, o Living Garden. Agora, sem brincadeira, falando sério, o Corinthians começou bem no Campeonato Brasileiro. Porque teve um jogo que atrasou com o Atlético Paranaense, aí foi lá, não jogou bem, mas venceu, conseguiu um resultado importante. Jogamos com reserva contra o Bahia. Perdeu. Aí foi campeão da Supercopa, meu Deus. Tudo bem, perdeu pro Bahia com o time reserva, mas teve o time prontinho pra E o Curitiba não perdeu fora de casa ainda, hein? Né? Eu não sei se nós já fizemos os palpites pro brasileiro. E palpite! É o Brasileirão? Ainda não? Corinthians? brasileiro, não. Já começa então o Corinthians. Esse ano não. Só São Paulo. Não, nós vamos fazer no momento oficial. A gente faz com solenidade aqui no programa. E os que vão não cair é? também, Rê? Oi? Os que vão cair a gente vai prever Não dá também. ideia, não dá ideia. O doutor tá folgado, hein? Doutor, eu sempre pergunto pelo menos um. Ele não tá Eu confiante. sempre falo, um que possa cair. Eu acho que 2 grandes esse ano vão. 2? 2. Um ano ele acerta. 2. O quê? Ano passado você falou a mesma coisa. Não, foi esse ano, pô. Ah, foi esse ano mesmo, Foi né? esse ano. Eu não gostei nada desse brasileiro começar tão cedo, esse calendário tão atropelado. Eu tinha gostado até ontem. É. Tá, mas Chico o Garcia, não. Corinthians vai com 2 atacantes. Eu acho que o Corinthians vai com 2 atacantes hoje. E o Porque Yuri hoje- volta quando? O Yuri não, calma. O Yuri temos que deixar ele Não, porque ele preservar, tava né? já dando uma corridinha, Sim, né? mas gramado Ainda tá molhado. voltando aos poucos. Não é tapetinho, é gramado molhado, ele pode escorregar, sentir uma dor, alguma coisa. Vamos colocar o Memphis de Domingo pai. tem clássico, né? Então, e Guinegão. E aí o Neymar foi preservado pro clássico. Então, preservou o Neymar, não foi? Preserva o Yuri também, pra ele dar descampado. Pra dar uma equilibrada, né? Exatamente, menina Renato. Boa. E o Ancelotti tem que ir lá ver esse jogo. O Ancelotti tem que ir lá ver esse jogo de domingo. Vamos ver se ele vai escolher o repetir. clássico carioca ou o clássico paulista. Não, sábado e ele vai domingo, dá pra conseguir ver o ele ir. Neymar? No sábado e no domingo, né, Chico? Será que ele vai conseguir ver o Neymar domingo? É, sábado e domingo. Pode ver o Yuri Alberto também. Então, mas ele pode, vai ver o O Hugo. Souza. Bidu. Ele falou que é o Bidu, é. Ah, o Neymar. Bidu. Bidon. O Mateuzinho. Bidon. André. Vocês estão brincando. O Lingard. Chiquito, sua análise
análise para esse jogo, Corinthians e Coritiba? Então, o Corinthians começou bem o Brasileiro e cara, assim, de verdade, eu acho que o Corinthians melhorou o seu elenco e aí eu acho que com a melhora do elenco você consegue performar mais no campeonato de fôlego como é o Brasileiro. É um calendário atípico, né? Então a gente vai ter uma folga ali na frente, então dá para esticar um pouco a corda agora. O Corinthians teve um fevereiro aí com 9 jogos, né? E aí alguns jogadores até machucaram. Nesses 11 dias depois da eliminação do Paulista, conseguiu recuperar alguns atletas. Cara, se fizer uma vitória contra o Coritiba, pode se manter ali naquela parte de cima. O Corinthians passou muito sufoco nos últimos anos no Brasileirão. E como esse começo está diferente, tem que aproveitar. O Corinthians pode performar nos pontos corridos. Não sei o que vai ser daqui para frente, né? É muito tempo até dezembro. Mas tem que continuar ali na parte de cima. Muito bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando sabe quem é rancorosa? Você. Não. Não. Porque a gente tava falando aqui só do rock. A produção do Jogo Aberto. É maldita a produção. Ela foi até 2023 e ela caçou assim, ó. Já sei quem é. Já sei. Ai. Maldita! Por isso que nós tivemos esse tempo todo de tentar entender, né, o que restou para o Corinthians. É o que restou mesmo. Porque Roger não dá, né? Roger não dá. Por mais que... Porque Roger não dá, né? Roger não dá. Por mais que... Por mais que conheça o Roger Machado e admire o trabalho dele, não acho que seria um bom momento para ele no Corinthians atualmente. Acho que o Roger, acho que não seria um bom momento para o Roger treinar o Corinthians. Acho que o Roger, acho que não seria um bom momento para o Roger treinar o Corinthians. Estamos juntos. Nós acertamos que naquela época, maldita produção, não era uma boa. O Roger seria fritado naquele momento do Corinthians. Isso, agora é referência do São Paulo. Ele é a cara do São Paulo. É a cara do São Paulo. Jesus. Cara, eu prefiro ficar quieto. Que esses, cara? Tá explicado agora, né? É o lado corintiano do Chico. Boa, Chiquito, você, que comentário espetacular. Há 3 anos. Eu tinha Soares. Aí, tome, aí vai ter que ficar calambendo o dedo, sai fora também. 2016, eu tenho suados. Suado muito. Maldita produção, Marcelão. Não falarei mais. Alugar um carro é Vou me despedir hoje, amanhã tem mais Jogo Aberto. Do Corinthians e tem que falar do Jorge Jesus. Boa. Vamos do Corinthians agora, então? Vamos lá. Vou começar aqui questão do André, né? Boa. Informação que eu e o Bruno Andrade temos aqui é que o Milan não desistiu, tá? Da contratação do André, volante do Corinthians, que está valorizado no mercado, porque é aquela questão. O Corinthians queria mais que esse valor que foi oferecido, né? De 15 milhões de euros mais 2 em bônus. E aí a renegociação recuou porque o presidente Osmar Stabile não assinou o contrato. E aí gerou até um debate interno e tudo mais, mas o Milan não desistiu. E até, Bruno Andrade, não é isso mesmo, que prepara uma nova oferta, né? É um clube que está em cima do André, quer ele para metade da temporada. Até o André falou que seria um sonho atuar pelo Milan, mas acabou ficando, e também é um sonho jogar pelo Corinthians. Mas o Milan não desistiu, tá? Vai tentar uma nova investida pelo André, né, Bruno? São duas frentes aqui em simultâneo. O que a gente pode falar desde já, que aquela situação envolvendo a FIFA, ela foi colocada um pouco de lado, apesar de o Milan acreditar que pudesse ter sucesso, enfim, etc, muito porque o André deixou claro nos bastidores que não forçaria uma saída do Corinthians. Ou seja, o Milan até poderia tentar entrar na FIFA, desde que o André se colocasse à disposição e ficasse mais do lado do Milan do que do Corinthians. Como o André não quer criar mais atritos, porque foi uma negociação, ou tem sido uma negociação complicada, por enquanto aquela questão envolvendo a FIFA fica colocada de lado. Então há duas frentes em andamento. Ao mesmo tempo que o Milan deixou claro que não desistiu e vai subir a oferta, o Felipe lembrou bem, né? 15 mais 2 foi a oferta que aceitaram e depois recuaram, e o Corinthians determinou que queria 22 milhões de euros pelos seus 70% dos direitos econômicos, ou seja, de 17 para 22, o Milan vai aumentar a oferta. O Milan deixou claro que vai aumentar a oferta, só que ao mesmo tempo, mesmo com o Milan passando essa mensagem, o Corinthians já se articulou e já começou a mexer nos bastidores para aumentar o salário do André, para quem sabe convencê-lo a esticar um pouco mais essa negociação e ficar mais tempo no Corinthians. O que pode acontecer também, e o mercado muitas vezes também dita isso, o André até pode ter uma renovação de contrato, no caso um aumento salarial, e sair na mesma.
isso pode acontecer. O fato de o André eventualmente ter um aumento salarial nos próximos dias não significa categoricamente que ele vai ficar no Corinthians mais um bom tempo. As situações podem coexistir no mesmo cenário. Então, reforçando, o Milan não desistiu, vai aumentar a proposta e, ao mesmo tempo, o Corinthians busca uma valorização interna para o jogador. E essa questão do André gerou muito debate interno no Corinthians, né? Porque teve essa assinatura de contrato por uma parte da diretoria e depois não teve o aval final do presidente Osmar Stabile. E agora o Corinthians ele pede mais e é um jogador que está muito valorizado. O Corinthians entende, né, Hernan, que ele pode valer mais no mercado. Que durante esse tempo, até a metade da temporada, ele pode... Até o Dorival falou, né? Que ele pode se valorizar e valer mais do que o Milan iria pagar por ele. O importante é a gente dizer que do lado do Corinthians, o que aconteceu? A pressão da torcida fez, sim, muito efeito nessa venda de 17, que seria uma venda menor que a do Moscardo, por exemplo. E muita gente próxima ao presidente Osmar Stabile colocava assim, algo no sentido de como é que não vai fazer desse garoto a maior venda? Mas muita gente também dentro dos bastidores do Corinthians falava, o moleque tem 5 jogos, 10 jogos como titular aí no time principal, tem que ver, aproveitar essa oportunidade. Mas aí o debate gerado dentro do Corinthians, ele acabou sendo muito mais esse moleque vai vingar, esse moleque vai custar mais caro, porque a palavra final do Dorival Júnior, do Lucas Silvestre, da comissão técnica do Corinthians, foi fundamental para esse recuo do Corinthians em relação aos 17 milhões de euros no valor global que o Milan estava tentando pagar, que já estava um acerto muito próximo. Então o Corinthians hoje vê que para vender o jogador tem que ser a maior venda da história do Corinthians até o momento. Ou seja, tem que ser maior que a do Moscardo. E o Bruno trouxe muito bem a informação de que para começar a conversar, para ter uma retomada de conversa, 22 milhões de euros. Mas, repito, o Dorival Júnior quer contar com o jogador pelo menos até o final da temporada. Não quer sair vendendo de qualquer jeito. E ele tem o aval de outros atletas que se expõem, como o Memphis se expôs, publicamente, falando que não tem que vender por qualquer grana. Que ele é um dos jogadores mais talentosos que ele já viu. Então, o Corinthians hoje está bem definido na sua estratégia, numa retomada de conversa com o Milan para uma venda. O Cristiano Dias mandou, e o Breno Bidon tem alguma coisa? E perguntaram também do Lingard. O Lingard ele vai ser apresentado hoje, antes do jogo, mas ele ainda não tem o visto, não é isso? Ainda está sem visto e sem previsão de estreia. Então, por isso, não pode estrear, tá? Vai ter a apresentação dele lá na Neoquímica Arena, lá na sala de imprensa, antes do jogo, mas ele ainda não pode atuar, não está nem registrado porque não tem o visto de trabalho, é isso, Fernando? É isso. O visto dele ainda está em processo. E ontem ele estava, eu vi, né, as imagens dele em Heliópolis, né? O que ele estava gravando lá? Não sei, não vi. Ele estava gravando o Lingard, né, parte de um documentário que vai sair, tanto que algumas imagens foram gravadas naquele anúncio de apresentação dele na Neoquímica Arena. Tá. Então faz parte de um documentário que vai sair, acho que, se eu não me engano, posso estar errado, sobre a trajetória dele, carreira dele. Do Reino à Favela, chamou o documentário. Do Reino à Favela. Só uma informação sobre o Corinthians que eu recebi agora aqui. Opa! O Corinthians, ele avançou para pagar a dívida que tem com o Talleres, Argentina, em relação ao Garro. Opa. A compra do Garro, que está em torno aqui, eu estou vendo os números, vendo a informação certinho, em torno de 23 milhões de reais. Isso aí foi acrescido com juros e tudo mais. 23 milhões e meio de reais, dívida do Corinthians com o Talleres da Argentina pela compra do Garro. O presidente Osmar Stabile, ele chegou a ir até a Argentina para conversar com o presidente do Talleres, foi até a casa dele, para tentar negociar essa dívida, um parcelamento com desconto e tudo mais. E agora o Corinthians está próximo de quitar essa dívida. Até o presidente, o Andrés Fassi, se eu não me engano, que é o presidente do Talleres, ele elogiou o Osmar Stabile recentemente por conta dessa... Osmar Stabile e mais membros da diretoria do Corinthians, por conta dessa postura mais profissional que o Corinthians vem tendo em relação a essas dívidas. Então agora, pelo que eu falei com uma fonte do Corinthians, parece que está próximo de quitar. Lógico, tem algumas negociações ainda, algumas pendências, mas o Corinthians está mais próximo de resolver essa dívida que tem com o Talleres. Vamos lá com o Bruno Andrade no Já História do Jesus.
com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota até aqui. E o adversário vem de um cenário bem diferente. O Coxa, que está na 13ª colocação da competição, com 4 pontos, todos conquistados fora de casa, e olha mais para baixo, para o Z4, do que para cima da tabela. O Curitiba tem esse ponto a favor, né, de ganhar esses 4 pontos em jogos fora de casa, mas o torcedor do Corinthians não parece ter muito com o que se preocupar, justamente porque de todos os jogos na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu 6 e empatou apenas 1 lá em 2014, o primeiro confronto entre os dois times. Então esse é o retrospecto do confronto entre Corinthians e Curitiba. Falando agora das escalações que devem vir a campo, a expectativa do Corinthians está em torno do Yuri Alberto, porque ele pode retornar hoje, ainda não é uma certeza, mas o torcedor está na esperança de que Yuri Alberto possa retornar ao time. Além disso, a gente deve ter o Labiade também disponível para estrear pelo Timão. Quem não está disponível ainda é o Lingard, ainda por toda a questão envolvendo a documentação, o atleta ainda não está no bid, e vale a gente dizer também que o Dorival Júnior não estará na beira do campo hoje à noite, porque ele está suspenso. Agora, falando do Curitiba, o Pedro Morisco vai fazer o seu primeiro jogo fora do time. Ele, que era o goleiro titular, passou por uma cirurgia no ombro e agora deve retornar apenas após a Copa do Mundo. O Sebastião Gomes está de volta após uma lesão muscular, e outro nome que também deve retornar ao Curitiba hoje é o de Josué. Ele que foi punido pelo STJD, mas retorna hoje. E o Corinthians, Bruno, também é importante a gente dizer que deve mudar a sua formação tática. Isso porque o Memphis deve ganhar um companheiro de ataque para o jogo de hoje. Então, Pedro Raul ou Guinegão, ou ainda o Yuri Alberto, se estiver à disposição. Essa mudança que deve vir o Corinthians para enfrentar o Curitiba hoje às 9h30 da noite. Bruno. Boa, Mari, obrigado. No mesmo horário acontece talvez o grande jogo da rodada entre o campeão carioca e o campeão mineiro. O campeão mineiro tem Sem entrar em campo desde a eliminação no Paulistão, no último dia 28, o Corinthians tenta se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão. Com o empate contra o Cruzeiro no Mineirão na rodada passada, a equipe alvinegra soma 7 pontos e ocupa a 3ª colocação, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa será apenas a 2ª partida do Timão em Itaquera nesta edição do Campeonato Nacional. O Coritiba tenta voltar a vencer na Série A. O Coxa vem de derrota para o São Paulo por 1-0 em casa, e os 4 pontos somados até o momento são na condição de visitante, algo que torna o jogo fora de casa como um elemento positivo. No entanto, o time paranaense tem um péssimo retrospecto jogando na Neoquímica Arena. Em 7 jogos, foram 6 derrotas e apenas 1 empate, justamente no primeiro jogo em 2014. Diferentemente do que aconteceu no último compromisso da equipe em Novo Horizonte, Memphis Depay não deverá ser a referência do ataque do Corinthians nesta quarta-feira. A tendência é de que a comissão técnica comandada pelo auxiliar Lucas Silvestre promova a entrada de Guinegão ou Pedro Raul para atuar ao lado do holandês. O técnico Dorival Júnior está suspenso. Provável escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André Bidon e Garro, Memphis e Guinegão ou Yuri Alberto. O duelo contra o Corinthians será a primeira do Coritiba sem o goleiro Pedro Morisco, que passou por uma cirurgia no ombro e só deve voltar depois da Copa do Mundo. Assim, Pedro Rangel assume o posto de titular. Na lateral direita, JP Sherman deve atuar no lugar de Tinga, lesionado. No meio de campo, Sebastião Gomes se recuperou de uma lesão muscular e deve ser titular. Já o meio-campista Josué, inicialmente fora do jogo, depois de ser punido pelo STJD, estará no jogo. O Coxa conseguiu efeito suspensivo na noite desta terça-feira. Provável escalação: Pedro Rangel, JP Sherman, Maicon, Thiago e Bruno Melo, o Alisson, Sebastião Gomes e Josué, Lucas Ronier,
Breno Lopes e Pedro Rocha.